Boa noite, pessoal. Estamos esperando começar. Vamos esperar um pouquinho mais para poder chamar a Ione para poder fazer com a gente essa conversa, tá? Enquanto isso, vocês estão me ouvindo bem? Que estou fazendo um teste com vocês. Ana? Jonathan? Ótimo, perfeito. Ah, que legal. Então, já estamos, o pessoal já está chegando, olha, já tem bastante pessoas, já bastante gente aqui. Pessoas que também não vejo há muito tempo, como o Sérgio. Ó. Então, gente, eu já vou começar falando com vocês, porque a gente só tem 1 hora para conversar e a Ione com certeza tem muito para falar com a gente. E 1 hora vai ser pouco. Olha só, eu sou a Thelma, sou diretora e pesquisadora teatral, trabalho no Andar, onde também sou professora de iluminação. Fui convidada para fazer essa live com a Ione de Medeiros para comemorar o Blues Day do Andar, que esse ano vai ser virtual, né, como tantos outros, porque, afinal, com a pandemia a gente não tem outra saída, outra alternativa. E a comemoração do Andar esse ano, a gente não queria deixar de fazer, então estamos aqui e a gente teve essa ideia de fazer a comemoração com uma pessoa que há muito tempo trabalha com teatro e que vem fazendo o Blues Day no Brasil, que é a Ione de Medeiros, com o seu grupo Oficina Multimédia. O Andar está fechado, então a gente vai ter essa semana algumas aulas abertas. Vocês podem entrar e assistir às aulas que terão no Andar. Eu vou fazer aqui, vou ler para vocês aqui a relação das aulas que vão acontecer no Andar essa semana. Olha só, no dia 22 a gente vai ter uma experimentação em técnica de Klaus Viana com a Lívia Vilela. No dia 23 a gente vai ter um Encontrão Meisner online, que é com a Ana Paula Dias, que é a criadora do Andar, e ela também é especialista em Meisner. Para quem não sabe, ela já tem, desde 2011, ela trabalha dando aulas e preparação de ator, de elenco, e ela tem um centro de pesquisa em Meisner que chama Be True, e então ela vai fazer um encontrão Meisner. Quem quiser ter essa experiência, eu fiz da última vez, é maravilhoso. Lógico que presencialmente é melhor, mas olha, a gente é muito gostoso também online. A gente vai ter com a Malu Bazan, da ideia à cena em quarentena, como entender e atuar Shakespeare, com Carol Garré. O teatro musical, Funções da Canção, com Fábrica de Teatro. E, aí acabou, no dia 26 vai ser isso. E, deixa eu ver aqui, acho que a gente já pode começar a chamar a Ione.
porque já tem bastante gente. Olha que bacana, que legal. Muita gente aqui. Vou já convidar a Ione, que ela já está nos esperando para entrar, sempre pontualíssima. Agora vamos ver se ela... Só aguardar o tempo da Ione entrar. Eu vou fazer uma apresentação da Ione para vocês. Ah, apareceu a Ione. Bem-vinda, Ione. Obrigada, Thelma. Primeiro, eu quero agradecer imensamente, em nome do Andar, de toda a equipe, a sua disponibilidade de fazer essa live com a gente, de falar um pouco aí do seu trabalho e das criações maravilhosas que você fez para esse evento em Belo Horizonte, em Minas Gerais, como um todo. Então, muito obrigado por você estar aqui. Está tendo algum problema aí? A gente está secando os fios aqui, Thelma. Ah, sempre os fios. Sempre os fios. Mas já está certo. Ótimo. Bom, gente, eu vou apresentar a Ione, para quem não conhece. A Ione, é uma honra estar conversando com a Ione aqui hoje. Comecei fazendo luz com a Ione de Medeiros, o que eu aprendi de iluminação foi com ela, estudando e vendo tudo que ela faz. A Ione é formada em letras e em música. Ela participou da criação do grupo Oficina Multimédia em 1977 e em 1983 ela assumiu a direção desse grupo. À frente do grupo, ela realizou a montagem de 23 espetáculos e iria estrear agora o seu 24º, né, Ione? Mas com a pandemia teve que suspender, ela ia apresentar o grupo multimédia. Já fica a dica aí para quem gostar do bom teatro. Ela veio apresentar Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Estou louca para ver essa versão do grupo multimédia. E assim que puder ela retornar, eles vão estrear o espetáculo, que já está prontíssimo. Em 2018, ela completou 35 anos de direção teatral. Paralelamente à sua carreira de diretora, ela atua também como coordenadora de diversos eventos culturais, entre eles o Verão Arte Contemporânea, que é uma mostra, um festival de arte, né, Ione? Você chama de festival? Sim. O Festival de Arte Contemporânea na cidade de Belo Horizonte, imperdível, sempre, todo ano, maravilhoso. E aí eu vou começar a conversar com ela, vou passar para ela a palavra, mas antes de passar para ela a palavra, eu quero dizer que no final, a gente já postou uns vídeos no IGTV do Andar, que são vídeos que são as pílulas de Joyce, algumas pílulas de Joyce que o Oficina Multimédia gravou e é a comemoração do Bloomsday do Oficina Multimédia. E tem também três vídeos lá que eu, o Gabriel e o Bruno fizemos em um experimento, são experimentos, estudos com luz, poemas com luz, assim, em homenagem aí ao James Joyce. A Ione de Medeiros, para mim, é uma das maiores artistas brasileiras, né? E uma das maiores conhecedoras de Joyce nesse país. Eu gostaria, então, Ione, de começar com você, já na pergunta começando. Eu primeiro vou falar de novo que eu vou, eu vou tentar moderar essa conversa entre você e todas as pessoas, mas eu vou falar assim, a gente vai ficar pelo menos uns 20 minutos conversando, só eu e a Ione, e depois a gente vai abrir para as perguntas do público.
tá? E eu vou tentar mediar para poder não ultrapassar uma hora, porque é o tempo, infelizmente, que a gente tem. Então, vamos lá. Ione, muito obrigado mais uma vez. E conta para a gente um pouco da... Primeiro, assim, se você puder falar para a gente, porque muita gente não sabe muito sobre o que é o Bloomsday. Se você puder falar o que é o Bloomsday e depois falar da experiência, da sua experiência, da experiência do grupo com esse evento, está com você a palavra. Obrigada, Thelma. A primeira coisa, eu te agradeço muito. A gente já tem uma relação de amizade e profissionalismo de muitos anos, né? Sempre você fez maravilhosas iluminações para a gente. Eu fiquei sempre uma estudiosa assim, de várias coisas, então eu fiquei muito honrada com o seu convite. E realmente também achei muito bom, porque eu fui procurar lá nas origens a quantidade de Bloomsday que a gente já fez, que seria o 25º. Né? E eu confesso que eu me diverti muito, realmente. Mas assim, vamos lá dizer o que seria o Bloomsday. Né? O Bloomsday seria o dia de Bloom, que é o personagem de Ulisses Leopoldo Bloom, que, assim, um paralelo com a viagem de Ulisses, né, do personagem da tragédia, ele vai fazer um percurso pela cidade de Dublin, e só que ele é um anti-herói, porque ele é fraco, porque a mulher dele trai ele, que é a Molly Bloom. Então, já tem uma série de irreverências na maneira como o Joyce constrói essa recriação, né, desse personagem Ulisses. E ainda tem mais, porque esse dia que ele consagra é um dia que ele teria tido um encontro, dia 16 de junho, muito significativo com a mulher dele, né, que é a Nora Barnacle, que seria depois eles se casaram mais tarde, e que ele teve uma experiência sexual que ele diz para ela: você fez de mim um homem. Ou seja, uma maneira bem interessante de você começar um romance. Primeiro com esse apelo sexual, né? A importância que ele dá para esse encontro sexual, essa valorização do sexo, e também por essa irreverência de já fazer personagens todos à maneira dele, citando muitas pessoas que moravam em Dublin. Aí foi muito proibido durante muito tempo. Aí tem toda a história do Ulisses, que não seria, assim, vamos dizer, que seria já outro assunto. Eu quero dizer porque eu me encantei com Joyce antes de começar a comemorar os Bloomsday. Foi em 1989, ou seja, já tem muito tempo, que a gente ia montar um trabalho, e aí cada pessoa do grupo, sempre a gente fez isso, as pessoas traziam ideias e propostas, e era sobre literatura, e uma pessoa trouxe esse textinho aqui, que eu vou ler um pedacinho só, que é o fragmento 11 do Finnegan's Wake, que é o seguinte: a pobre Isa está sentada, tão sentida, cintilando, retincelas uma aura descolorida, colibrisa. Nenhum só o riso fere sua auréola. Relaxa. Por que cintilua assim, tão sentida, esta pueripatética e sola? Seu noivo se foi, por fim. Depois, eu apaixonei, porque, como você disse, aqui o livro é 89, esse livro. Eu me apaixonei porque é a minha formação musical. E eu percebi já o jogo de palavras, que eu acho a coisa mais maravilhosa que tem, como é que ele junta palavras, né, a tal da palavra valise, que ele condensa dois sentidos e a palavra fica muito mais, adquire mais expressividade, e essa liberdade dele construir palavras novas e a musicalidade que resulta disso, junto com essa tradição maravilhosa de Haroldo de Campos. Bom, aí começou a minha relação com Joyce. Eu fiz uma trilogia Joyce, que foi Navio, Noiva e Gaivota, que tem uma coisa muito interessante na palavra navio, noiva e gaivota. Sempre jogos de palavras. O navio é A e O, né? Noiva, O e E, O e A, e gaivotas A e O, e o V no meio. Navio, noiva e gaivota, ou seja, termina e começa de novo, que é uma coisa recorrente nele, inclusive Finnegan's Wake, que seria o Finnegan, né? Então, eu acho que essa coisa circular que ele tem, e que eu acho muito interessante, como que ele traz isso em várias dimensões, e eu trouxe isso para o primeiro título do espetáculo da trilogia Joyce. O segundo foi Epifanias, e o terceiro foi Alucinações, que aí eu já misturei o Lewis Carroll com o James Joyce, e uma homenagem a Alice, e a Alucinações, que é um capítulo maravilhoso do Ulisses, que é a loucura total. Aí, enfim, eu também fiquei juntando coisas.
Depois, mais tarde, a gente fez Bom Dia, Mrs. Leaf, que era uma homenagem assim, a uma personagem, mas pegando emprestado esse nome de uma mulher, com o nome de Rio, porque ele usa essa personagem feminina muito explorada. Depois, Babá da Algara, que você fez aquela belíssima luz, e eu já fiz um comportamento um pouco dessa palavra valise, porque a palavra é Babá da Algara, B-A-B-A da Algara. E esse segundo bar eu botei em letra maiúscula, que seria o compositor Bach, B-A-C-H, ou seria, você ouviria a mesma coisa, Babá da Algara, mas fazendo uma homenagem a esse compositor, que eu amo, e que fez, vamos dizer, a trilha sonora tem muita citação de Bach. Então, foi um espetáculo que foi muito... Foi um show, né? Realmente foi um show documentário, com muitos fragmentos, e mais uma vez Joyce. Fiz também a adaptação do monólogo da Molly Bloom para a Mônica, com o Espelho Mônica, que é a atriz, minha filha, Mônica Medeiros Ribeiro, que é o Querida Molly, que foi uma fragmentação. Enfim, eu fiz uma adaptação e a Mônica fez um espetáculo também aqui em BH, tudo isso aconteceu em BH. Depois a gente começou as comemorações de Joyce. Mas eu fiz até uma relação aqui, Thelma, porque elas têm uma característica muito interessante, porque sempre quando você fala em Joyce, e eu sempre leio Joyce, leio tudo de Joyce, tudo que eu posso, todas as referências, vários livros, tem aqui alguns livros para indicar, e sempre tem, mas sempre eu sinto que quando se fala de Ulisses, as pessoas dão uma seriedade, assim, uma coisa como se ele fosse permitido para alguns, não é assim, o Ulisses é para quem fala inglês, quem domina, muitos querem ler no original, para quem cita Ulisses em várias línguas, que é uma maneira de você ver o James Joyce, que é muito válida. Agora, eu sinto que o Joyce ele tinha um apelo tão popular, ele era um marqueteiro, né? Por exemplo, ele adoraria que o Ulisses fosse interditado, porque aí ia ter muito mais gente lendo. Nos Estados Unidos ele foi julgado, e quando foi liberado ele achou péssimo, porque ele queria que fosse interditado para mais gente ler. Então, ele lançava muito em fascículos as obras dele, para assim, num formato que fosse digerível, entre aspas, mas que estimulasse a possibilidade de leitura. Ou seja, ele tem um apelo pop que eu acho muito interessante. E eu quis ir por esse lado, porque em vez de juntar uma comunidade que vai falar sobre um lado, que é o lado mais erudito, que é maravilhoso, que é muito importante, esse lado que me atrai muito, que é a experimentação em Joyce. Porque você pode não fazer o que. Você pode não escrever como ele está escrevendo, você pode não ter interesse pela literatura, mas você pode ter aquela atitude, como dizia Bachot, né? Eu não vou procurar dos antigos o que eles faziam, mas o que eles faziam, mas por que e como eles faziam. Você ir nas origens. O que interessa? Interessa você arriscar, você experimentar. E Joyce é um mestre, né? É um mestre da pessoa que arriscou de chegar a inventar um livro, como é o Finnegan's Wake, que o próprio Ezra Pound teve a coragem de falar assim, dessa vez ele foi longe demais. Ezra Pound foi muito criticado por isso, mas ele falou essa palavrinha. Desta vez ele foi longe demais, porque era um livro para não ser entendido, e muitas pessoas acham que é um livro para não ser entendido. E realmente é um livro... A Virginia Woolf também teve um sinal, não teve? A Virginia Woolf? Parece que ela também... Eu acho que ela você pensar também que a Gertrude Stein implicou com Picasso, né, Joana, ou Thelma? A Gertrude Stein falou para Picasso, eu quero que você me pinte, mas não com 2 narizes e 3 bocas e 4 orelhas. O Picasso já estava na fase cubista, né? E ele faz um quadro maravilhoso. Você vê até os mais avançados, os mais conhecedores do que seria uma arte contemporânea, né, em cada um na sua época, tiveram restrições, alguns, outros não. Porque ele ousou muito, porque ele esbarrou na música, vamos dizer, a obra dele, o Finnegan's Wake é mais música, então, e ele era músico, né, ele era cantor, e a música perpassa muito a obra dele, ele é um apaixonado pela música. Então, quando você ouve Finnegan's Wake, eu me encantei com essas palavras. Por exemplo, tem uma palavra dele que eu adoro, que chama dafinedálias. Não é uma palavra linda? Como é que soa bonito? É uma poesia. Então, assim, se eu for falar das palavras dele, eu já me piro. Ou então, o que a gente fez? Eu estou dizendo desse encantamento que eu tenho pela experimentação, pela ousadia, pelo risco e, ao mesmo tempo, pela vontade de ter um contato com as pessoas. Ele não escreveu para ficar engavetado ou para ser lido por alguns. Eu parti desse princípio.
Então, o que a gente fez? As nossas apresentações foram divididas entre um trabalho de formação, sempre a gente trazia, ou um filme, ou um documentário, ou um conhecedor de Joyce que faria uma palestra em torno de Joyce, ou alguém que pudesse complementar alguma coisa, uma iniciação mesmo à literatura, e sempre várias maneiras de trazer pequenos textos, como foram essas pílulas que a gente lançou agora, para a pessoa ter um contato assim, inicial, vamos dizer, um gostinho de Joyce. E depois, uns vão conhecer, outros não, uns vão, pelo menos, ter conhecimento de quem foi esse gênio da literatura que mudou, que abriu muitas portas, né? Então, eu acho que o que me interessa mais em Joyce é esse caráter de experimentação. Nós nunca fizemos nada relacionado à Irlanda. Quando eu fiz esses espetáculos, não tem nenhuma referência à Irlanda, valores, personagens, costumes, mas assim, eu também quero ter essa ousadia de experimentar e fazer a linguagem que eu acredito que eu quero, e o resultado eu não sei muito bem o que vai acontecer. Tanto é que a gente custou a ser admitido como teatro, você sabe disso, né, Thelma? A Não. gente custou a ser compreendido como teatro, porque a gente não usava texto, a gente usava fragmentos de texto, não tinha um discurso linear, você sabe disso. Bom, mas então essas comemorações, a primeira foi bem curioso, que a primeira comemoração nós fizemos a partir desse filme do John Huston, que eu acho maravilhoso, que são Os Vivos e os Mortos, que a gente fez agora em 2020, e é incrível, é sempre a mesma emoção, com uma palestra da Magris. Foi feita numa salinha pequena no Instituto Goethe. Nós vimos o filme, a Magda comentou muito do que se falava nesse conto, da questão política, religiosa, personagem, como é que era a relação de Joyce com a cidade. Foi uma coisa maravilhosa. Mas depois a gente começou a cair mais numa ala mais de... Essa foi bem informativa, baseada nesse filme. Depois a gente começou a fazer muitas experimentações. Eu escolhi algumas aqui que eu acho muito interessantes. Teve um ano que a gente trabalhava num galpão bem grande, e que a gente... Foi no ano 2000 isso, mas já tinha feito 90, 91, 97, 98, que já começamos a fazer performance, 99 performance, algumas eróticas, cartas de Joyce para Nora, com performances totalmente eróticas. Depois, em 2000, a gente teve uma ideia de pegar, o espaço era grande, a gente alugou por R$ 5 um metro quadrado. Os artistas, nesses R$ 5, eles iam lá e montavam alguma experiência só naquele pedacinho, uma coisa totalmente contida. E muita gente foi. E o que eu achei curioso, que eu lendo aqui na memória, é que teve um deles que se rebelou e fez um manifesto que ele não pagaria o aluguel de R$ 5. E ele não pagou R$ 5. Claro que era tudo uma coisa totalmente simbólica, né? Tem, em 2004, eu acho que foi uma data muito importante. Estou citando algumas porque foi uma semana. Então, o que a gente fez? Esse caráter sempre de envolver muitas pessoas, muito jovens. A gente fez uma manifestação na Praça da Liberdade, eles todos foram vestidos de noivas, homens e mulheres. E um determinado e em volta tinha uma Kombi que a gente alugou, que ficava falando fragmentos do Finnegan's Wake, com música no fundo, e as noivas desfilando ali pela Praça da Liberdade. De repente, uma pessoa que estava lá resolveu entrar dentro daquela fonte lá da Praça da Liberdade. E todos entraram dentro da água. Então, de homens e mulheres vestidos de noivos dentro d'água, e assim, uma festa, né? Parece que contamina uma coisa assim, um acontecimento de estarem vestidos de noiva, porque a personagem feminina é muito importante, né, na peça de Joyce. Esse ano nós fizemos outras noivas também. Teve outro ano que a gente fazia em lugares mais inéditos, por exemplo, teve uma vez que a gente fez num barzinho pequeno que ficava em frente a um posto de gasolina. A gente fez um concurso da palavra trovão. Então as pessoas iam lá e quem lesse melhor, com mais criatividade, ganhava algum prêmio. E nesse ano a gente lançou o livro também, o livro foi o livro que a gente lançou, a edição da Bernardina da Silveira, a gente lançou também, quer dizer, de Ulisses, né? E esse ano a gente fez também um concurso de sósia de Amálie Bloom. Só que as sósias eram homens e mulheres. Quem quisesse se vestir de mulher e fazer o personagem de Amálie Bloom fazia. E quem ganhou foi o Jonathan. E uma pessoa que estava lá teve uma briga, que um dos que estavam participando falou que foi injustiça, que o júri foi totalmente a favor do Jonathan.
uma porção de brincadeiras. Em 2006, a gente fez num café e a gente fez a associação, várias vezes a gente fez a associação de Joyce com outros escritores, por exemplo. Em 2006, a gente associou Joyce a Samuel Beckett, que é também irlandês, né? E a gente dava um título, esse chamava Sames, e uma das performances era uma alusão a Esperando Godot, e tinham dois atores que ficavam sentados no gelo, esperando Godot. Teve outro ano, que foi 2007, que a gente fez. Eu estou citando as coisas curiosas, porque, paralelamente, sempre teve palestras, sempre teve leituras, mas é o lado que eu achei mais curioso. Né? Teve um ano que foi o concurso das pernas de Molly Bloom, mas sempre teve muito ator homem no grupo, então eram homens mostrando as pernas para ver as pernas mais bonitas. Em 2009, a gente voltou com o tema das noivas para ler as cartas. Para ler cartas de amor, chamava Cartas de Amor Perfumadas, um perfume extremamente doce que a gente jogava no papel. A gente foi para a Praça 7, depois para a rodoviária, e os meninos todos, levamos cadeirinhas, banquinhos, a gente sentava, eram cartas prontas, bem afetivas. E as pessoas, a gente falava se as pessoas tinham algum amor que elas queriam mandar essa carta, que a gente escolheria o modelo, tinham 2, 3 modelos, a pessoa lia, dizia o nome, e a gente pôs essas cartas no correio para as pessoas. E aí teve todo tipo de gente, tinha gente que falava, não põe meu nome, porque ele não quero que ele saiba, mas assim, gente de todas as idades, como as pessoas se envolveram, uma coisa impressionante. E coreografias também, a gente fez coreografias, todo mundo dançando essas músicas bem assim, melosas, tipo Roberto Carlos, enfim, coreografias assim, programadas para essa ocasião. Teve outro ano também que a gente fez uma homenagem a Lois Carroll, ou seja, a gente fez Beckett, fez Lois Carroll, e aí o Jonathan vestiu de Alice e a gente fez um leilão com os pertences de Joyce. Mas o que é curioso? Quando a gente faz alguma coisa nessa brincadeira, a gente trazia, por exemplo, assim, o óculos de Joyce. E aí a gente punha uma série de informações ou sobre a história dele, ou sobre o significado. Quer dizer, indiretamente a gente dava essas pílulas de informações sobre Joyce, como é que seria. Aí tinha dentadura, tinha caneta, tinha óculos, tinha até o pinico de Joyce. Assim. A gente punha as coisas mais absurdas, mas era assim que a coisa acontecia. Teve um ano também que a gente, sempre eu digo assim, parcerias com clubes, parcerias com teatro, parcerias com museus, parcerias com universidades, cada ano num local, né? Teve um que eu gostei muito, que eu achei que foi muito interessante, que a gente fez também uma alusão a várias escritoras femininas, que foi a Gertrude Stein, a Emily Dixon, a Alice B. Toklas e a Elizabeth Bishop. Passamos o filme de Nora e tinha um quarto do casal que a gente percorreu um inventário não, um lugar onde você vende antiquário. E a gente trouxe vários móveis antigos e montamos um quarto. E nesse quarto, em cada pedacinho, por exemplo, em cima do travesseiro, em cima do banco, em cima da penteadeira, tinham recadinhos, trechos da relação de Joyce com Nora. Ou seja, eu estou citando alguns, Thelma, porque são muitos, né? Eu não sei até que horas que eu posso falar, porque tem muita coisa mesmo que acontecia. E assim, o importante é que sempre com público circulando e participando do público, o público, ele mesmo tendo a iniciativa de pegar um bilhetinho, ler, assistir um filme ou sair de um filme para uma palestra, assim, ocupando espaço em vários ambientes do espaço, dando muita força para esse caráter performático, esse caráter de diversificação, da parte mais erudita, da parte mais popular. Teve um em 2015, a gente fez um Bloomsday que foi inédito, foi o Bloomsgay, né, que foi o ano que a Irlanda disse sim ao casamento gay. Esse foi só uma homenagem ao casamento, então foram os homens, os gays todos lá, teve um concurso da melhor fantasia gay, não teve uma homenagem, essa vez não teve um texto de Joyce. Quando terminou, eu falei, meu Deus, a gente nem falou em Joyce nesse Bloomsday, o que é isso? Eu acho que a gente, não é possível, a gente está um pouco... Mas todo mundo estava tão feliz com a liberação. A Irlanda, né, foi considerada conservadora, de repente abrir para o casamento gay. Falei, gente, vamos comemorar o casamento gay. Em compensação, no outro ano, 2016, foram várias leituras que a gente fez no CCBB, bem comportadas, várias pessoas lendo textos de Finnegan's Wake. Ou seja, Thelma, o que eu acho, assim, eu lendo essas coisas, eu acho que tem uma característica muito grande que
das nossas comemorações, primeiro essa diversificação, depois um caráter de experimentação, de performance, e uma coisa de festividade, sabe? É uma festa o Bloomsday para a gente, porque sempre entra comida, entra bebida, entra música. Tem um grupo aqui de uma banda celta que sempre participa, e aí você ouve uma música irlandesa, mas assim, você vê filmes, aí você tem comida, aí a gente fazia muito inventários, assim, a gente fazia trocas, teve um ano que a gente fez o exorcismo, que cada pessoa levava de casa uma coisa que ela queria exorcizar, a gente avisava, e a gente fez um caldeirão, fez um fogo lá dentro, as pessoas julgavam as coisas para exorcizar, então, é muita coisa, assim, nesse tipo de comemoração, mas... E esse ano vocês e também eu, ficaram só por virtual, né, Ione? Vocês fizeram as. Adorei o nome, pílulas. Pílulas. Os vídeos. porque eu acho que a gente mantém esse critério de assim, você não. Tem gente que acha que você. O Galindo está dizendo que você deve ler Joyce da primeira página até a última, né? Eu não fiz isso, não. Eu ainda não li o Joyce da primeira página, o Ulisses da primeira página até o final. Mas assim, eu já li vários capítulos repetidas vezes e são maravilhosos. Mas essa orientação eu acho até que a gente deve seguir. Mas o que eu quero dizer é que um pouco de Joyce já te dá uma dimensão, pelo menos já te dá uma ideia do potencial de quem seria Joyce. E algumas pessoas vão ler um pouco como Guimarães Rosa, né? Todo mundo ouve frases e sabe quem é Guimarães Rosa, mas você tem que tentar, pelo menos, botar a ponta do pé ali dentro da água, né? Da piscina, como se fosse uma água, Claro. para você sentir um pouco quem é esse escritor, o que ele fala, né? Quando você vê, eu não entendi nada. Esse, Sabe? para poder é, é, fazer esse Bloomsday lá no Andar, eu andei pesquisando algumas coisas e eu vi uma palestra da Munira Mutran, que ela é uma grande conhecedora de Joyce, e ela fala isso, assim, primeiro ela fala exatamente o que você está falando, que o Joyce ele tem um humor muito, ele é super bem humorado, ou seja, as pessoas leem Ulisses assim com uma deferência, e na verdade Joyce era o É, contrário disso, né? E também fala que, que acho que não há necessidade de começar Joyce e você começa do início e acaba no final. Você pode começar a ler, é, né? É Enfim. porque, não, porque ele é tão completo, né? Ele mesmo fala um pouco dessa coisa da parte do todo, né? A parte e o todo tem muita relação. Isso é uma coisa que era muito quando a gente muito da arte contemporânea, né? Você ser a parte e o todo tem uma relação de muita identidade, ou seja, um contém o outro, vamos dizer assim. E nisso eu acho que quando você lê uma coisa, por exemplo, você lê um capítulo de Joyce, eu adoro, claro, o Monólogo da Molly Bloom, maravilhoso, mas eu adoro o da ciência e o Alucinações, que eu acho uma coisa maravilhosa. É tanta coisa ali para você usufruir, que para você ver, você tem uma ideia do que é. É claro que os conhecedores, eu sei que na Inglaterra tem grupos que passam assim meses tentando decifrar 3 páginas do Ulisses, quais são as referências, o que aconteceu, porque são muitas referências mesmo. Mas isso é uma opção, né? Quem quer fazer isso, faz. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai trazer, vamos dizer, mais pessoas para ter esse comportamento, né? Eu acho que não é uma leitura tão fácil, né? Não, Então, se você e isso que você está falando, né? De opções, né, Ione? São opções, você tem a sua. é, Enfim. E ó, já passaram 30 minutos? Se passaram 30 minutos. nossa, eu já falei demais, né? Não, você tá maravilhosa. É só porque eu acho que as pessoas podem ter algumas perguntas. Perguntas, né? Então eu Sim, vou abrir para perguntas. sim. E aí, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, escreve, manda aí para a gente que eu vou passar para a Ione. Mas ninguém mandou ainda, Ione. Então, se você quiser falar alguma coisa até que apareça uma pergunta, vocês podem escrever Sim, nos comentários, gente. eu quero me lembrar de um ano aqui que me ocorreu, que foi muito bom, que a gente fez no Memorial Minas Gerais, que eu achei ótimo. A gente resolveu fazer um Joyce comestível.
Então a gente fez um orçamento até com um artista plástico para fazer assim, um Joyce feito de pão, alguma coisa que a gente comesse. Era caríssimo, Thelma, porque a gente tem que dizer que a gente faz isso tudo sem verba. Parceria assim, de espaço, parceria de pessoas que entram, que apostam, de intelectuais e estudiosos que dão a sua comemoração, ou fazendo palestra, psicanalistas, escritores, enfim, toda essas parcerias que a gente tem. Mas é sempre sem dinheiro. Eu falei, bom, a gente não tem dinheiro, então fomos numa padaria, nós compramos uma quantidade de pão e a gente fez um Joyce de pão. E aí a gente fez a entrada dele, solene, colocamos ele numa mesa, pão, e assim, fizemos tudo, ele peladinho, né, o sexo dele, tudo, ele assim, todo feito de pão. E aí a gente até aproveitou aquela música da Adriana Calcanhoto, que é Quero Comer Caetano, e a gente botou Quero Comer James Joyce. Aí a gente fez um bingo com palavras de James Joyce, um bingo só com palavras dele, e as pessoas foram preenchendo, depois a comemoração era comer, tinha uns patezinhos, e as pessoas foram comendo mesmo, o Joyce, o corpo dele, porque ele tem essa coisa, o próprio Finnegan, que é o pedreiro que cai, né, do telhado e que morre, que depois jogam, respingam bebida nele, que aí ele ressurge, e que tem uma alusão até eles comerem esse personagem, assim, uma coisa meio, como se ele fosse uma hóstia, né, isso é uma análise do Campbell que fala isso. Então, assim, isso de comer James Joyce mesmo, comer a figura dele no formato de pão. Até isso a gente fez. Aqui, Então, chegou uma pergunta aqui, Ione, da Larissa. ah, Ela está perguntando se tem alguma tradução de Ulisses que você recomenda ou que você tem mais intimidade aí. olha, eu até agora eu conheço, eu tenho a da Bernardina, mas eu ainda não li a da Bernardina. Hein? E o Caetano Galindo parece que tem uma agora. Eu conheço a da a Wise, né, que foi a primeira lançada aqui, e que eu acho muito interessante, que, aliás, foi muito elogiado. Até eu li o Haroldo Campos, faz umas críticas, algumas faz muitos elogios, inclusive a primeira tradução que foi feita no Brasil foi o da Antônio Wise, mas, assim, assim, uma glória ter feito uma tradução de Ulisses, isso foi em 1966, parece, essa primeira tradução. Então eu só posso recomendar essa, mas eu acho que a do Galindo deve ser muito boa, porque eu acho que talvez seja mais atualizada, né? Aqui É tem, a mais recente também. sei, tem uma outra pergunta aqui da Ana. A pessoa está perguntando se é inglês ou português. Isso, você está É isso? vendo, né? Essa palavra Eu que estou você vendo. mais gosta, ela está em inglês ou português? Acho que é a babadalgara? É o trovão, a É palavra? o Daphne Dálias. Daphne Dálias? Ah, isso. É Haroldo de Campos, é a tradução que ele fez de um dos fragmentos, né? Finnegan's Wake, que é uma palavra de Finnegan's Wake, que é referente a personagem feminina, tem uma série de abrolhos fechados, olha que coisa linda. Porque ele mistura água com rio, então são todos os elementos da natureza, tem terra, tem ar, tem água, é muita coisa. Abrolhos fechados não é uma coisa muito bonita, abrolhos fechados. Então, Lindo. assim, mas o Daphne Dálias eu acho lindo, né? Essa mistura de deusa com dálias e com é muito bonito. Isso é a tradução do Haroldo de Campos, que, aliás, do Finnegan's Wake, daqueles 16 primeiros fragmentos. Não é o Donald Schuller, né? O Donald Schuller eu tenho. Mas é diferente. A dele foram os primeiros, ou seja, foram tipo de umas pílulas, porque tem uns fragmentos pequenos, mas foi ali que eu comecei, né? A minha leitura do Finnegan's Wake foi com essa tradição maravilhosa do Haroldo de Campos. É o panorama do Finnegan's Wake, para quem quiser ler, que vale a pena até hoje, porque tem toda a explicação, ele fala um pouco sobre a obra, ele tem esse artigo do Joseph Campbell, que também fala uma panorama geral, aí falando do Finnegan's Wake, que ainda não tinha sido traduzido na época no Brasil, mas sobre cada fragmento ele te dá um apanhado das possibilidades de como que ele pensa uma palavra, né? Então, uma palavra que você pensa que ele está se referindo a uma coisa, tem muito subtexto. O próprio personagem Finn, que é o pedreiro que cai, ele faz alusão a heróis, a queda do ser humano, ao pecado original, a ressurreição depois que ele levanta. Ele é tão cheio de símbolos, né, o Joyce, que uma coisa, ela contém muitas coisas. Então, é interessante essa tradução do Haroldo de Campos, porque ele dá esse panorama dessa coisa meio cósmica, né, que cada palavra tem e que se ajuda você a compreender sozinho. É muito difícil você compreender, inclusive, que é uma cultura celta, né, de outro país, que a gente não, de deuses e de lendas e de personagens e de histórias que de outro país que a gente não conhece mesmo.
Sim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por enquanto não tem mais nenhuma pergunta, então a gente pode continuar conversando. Esse eu li também um pedaço, Ione, perguntaram para o Joyce o que, que ele fez na guerra, durante a guerra, porque o Ulisses foi escrito durante a guerra, né? Sim, 1914 a 1922. Aí ele falou, eu escrevi Ulisses. Né? Assim, o que, que você fez durante a olha só, guerra? Eu escrevi imagina. Ulisses. É, que coisa. É, ele é muito acusado de não ter tido envolvimento político. É curioso, como Chekhov também, né? Que é acusado de não ter tido uma atitude abertamente política. Mas eu acho que ele é tão político em tudo que ele escreve, né? Será que ser político é você ter um discurso político, uma bandeira política? O que você faz? A literatura é política, essa revolução que ele faz, como ele se coloca em relação, inclusive, às brigas entre Inglaterra e Irlanda, o posicionamento dele na maneira, na própria escrita dele. E tem uma coisa que eu gosto muito de Joyce, que ele é apaixonado pela palavra, sabe, Thelma? Acho que me atraiu muito isso. Por exemplo, tem um texto de Ulisses que ele descreve um personagem observando na praia, que é o Leopoldo, né? Que está na praia observando uma mulher que está, de uma certa forma, se mostrando para ele. Ele leva umas 10 páginas para falar disso. Aí, de repente, ela levanta e ele vê que ela manca um pouco. É só isso, mas ele precisava de escrever isso em 15 páginas. É porque ele gosta da palavra, sabe? Tudo é pretexto para ele escrever. Ele falou assim: você dá um pretexto aí, ele escreve. E ele escreve muito, e muito, e muito, e muitas palavras. Teve um ano também que eu estou me lembrando aqui, que foi um ano que a gente fez, os meninos todos muito jovens, eles todos pintaram de verde, puseram roupas verdes, e eu peguei um texto até do Finnegan's Wake, tradução do Donald Schuller, que foi no ano de 2001, ou seja, já tinha esse primeiro volume. E eles foram para os ônibus, assentavam perto das pessoas e liam em voz alta. Aí desciam do ônibus, pegavam outro ônibus e foram assim, entre os bairros mais distantes. Algumas pessoas reagiam, outras achavam que era brincadeira, mas eles pegavam um texto e liam em voz alta. Um pouco como essas pessoas que param e que pedem uma ajuda, eles paravam assim no ônibus e cada, Eu e cada um foi e cada um foi para o lugar. E assim, saiu o bando e depois a gente voltou e se fez uma grande Maravilhoso, né? comemoração. Antes de fazer essa pergunta aqui, você tocou num ponto que eu acho imprescindível, que é essa coisa da política, né? A política não ser algo Uhum, que você fala explicitamente de política, né? Mas o caso dele, exatamente. o personagem dele, de Ulisses, né? Esse Ulisses dele, é, ele não mata a mulher, ele sabe que a mulher está traindo, não é isso? E ele mesmo fala, ele explica, né? Por que, que não vai fazer, né? Quer E dizer, não ela é uma adúltera, né? exatamente, ela é uma adúltera e é uma Penélope Ela não tem nada a ver com a Penélope, ela não tem nada a ver com a Penélope. isso é Eu maravilhoso, acho que, né? A pois forma é, eu acho que eu dele. digo, eu acho interessante como ele pega os personagens, ele traz o personagem, ele desmistifica, vamos dizer, é um iconoclasta, né? Então ele tira esse ar dessa grandiosidade dos personagens e traz para a vida real, que é a fragilidade humana, que é a queda do ser humano, que ele fala muito, né? Do pecado. Ele tem essa coisa da religião, que ele foi educado por jesuítas, e isso tem um peso muito grande na vida dele. Então, ele fica com essa noção dos erros, da falha humana. Mas Aham. ele lida com essa falha humana. Ele não tá descrevendo, não é o herói Ulisses, ele é o personagem Leopoldo Bloom, quer dizer, é o homem torto, que é o Benjamin que fala isso, não é? Daquele homem torto, um homenzinho torto, que é aquele homem que está fora do esquadro, né? Que ele tem erros, ele é o errado. E que com ele tudo dá errado, inclusive a relação com essa mulher é uma relação que ele se sente muito humilhado. E o Joyce tinha muito problema, ele escolheu para se casar com a Nora Barnacle, que ela era uma camareira e parecia que era uma pessoa assim, mais livre, vamos dizer. Ela fugiu um pouco daqueles padrões das mulheres casadoras da Irlanda, que ele não se casou com ela. E ele levou, eles foram viajar para Paris, foram morar lá e só foram se casar muito tempo depois. E ele tinha dúvidas, inclusive uma pessoa perguntou como começar a ler Joyce, eu vou É, responder já dizendo isso. Contos dublinenses. Os contos dublinenses, inclusive esse filme que a gente viu ontem, que chama Os Vivos e os Mortos, que é do John Huston, que é um cineasta, já morreu, mas ele é descendente de irlandeses e levou a Angélica Huston, que é filha dele,
também para fazer esse filme, que é belíssimo, e o conto chama Os Mortos. E então, começar por qualquer conto dublinense, e esse é o mais elaborado de todos, mas os outros são muito bons, é um ótimo começo, porque você é muito... não tem a dificuldade que teria o próprio Ulisses ou o Finnegan's Wake, e o retrato do artista como jovem, quando jovem também. Sempre ele já lança algumas coisinhas, mas eu acho que esses seriam os primeiros. E dentro dos contos dublinenses, que ele fala muito da paralisia, ou seja, é completamente político, ele fala daquela apatia do irlandês, e isso ele magoava muito, ele saiu de lá por isso, ele chamava da mediocridade, o Chekhov fala muito isso também, da mediocridade das pessoas da época dele que não queriam ler. Eu estou falando de Chekhov porque eu acho que os contos de Joyce parecem muito com Chekhov, como lembram muito Machado de Assis também, assim, eu já estou extrapolando, mas eu acho que tem muito a ver. Então, Chekhov e, no caso, Ulisses, o James Joyce, ele criticava muito essa apatia, ele falava dessa paralisia. E esses dublinenses têm muito a ver com isso, uma coisa assim, a coisa não sai, a coisa não... A ausência de grandes sentimentos, a dominação, a colonização dos ingleses e uma apatia dos irlandeses com relação a isso. E dentro desse conto tem um que chama Eveline, que inclusive o Jonathan leu aí na Casa das Rosas em 2018, 2019, porque a gente estava aí com Boca de Ouro no Sesc e a gente não podia apresentar aqui, então o Jonathan leu fez uma leitura ilustrada da Eveline, que é um conto lindíssimo, maravilhoso. Então eu acho que é uma boa maneira de começar seria o Retrato do Artista quando jovem e os contos dublinenses. A gente Aqui, estava falando outra coisa, não foi? não, aí o Robson está perguntando, Robson Nunes está perguntando qual a relação entre Joyce e Lewis Carroll. Não, muitas, porque inclusive a palavra trovão é uma palavra de uma conversa do Humpty Dumpty com a Alice, que é maravilhosa, que é muito engraçado. Eu adoro a Alice, inclusive a nossa artista gráfica, que é a Adriana Peliando, que mora em São Paulo, ela é especialista, ela é pós-doc de Lois Carroll, conhece tudo, faz ilustrações maravilhosas. Então ela também, ela gosta muito do Joyce Ela por fez conta a disso. ilustração do último livro, inclusive, do último Alice. Ela fez, Ela fez. fez uma maravilhosa. Então, Maravilhoso, assim, mas eu quero dizer o seguinte, então o Humpty Dumpty é uma pessoa que eu acho interessante no Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, porque ela é a menina vitoriana, bem comportada, e todos os personagens que estão em volta querem tirar essa lógica racional dela. Então, ela está conversando com o Humpty Dumpty, ele fala as palavras mais absurdas, as próprias palavras valizes, que ele mistura, e ele explica, eu que estou falando, eu escrevo do jeito que eu quero, essa palavra tem o sentido que eu quero dar para ela. Então, eu acho que ele cita isso no Finnegan's Wake, ele cita o Humpty Dumpty, ele cita, e aparece em outros momentos, e ele faz outras alusões a Alice no País das Maravilhas, com os personagens, com as lendas. Então, tem uma relação muito grande na maneira, mais essa liberdade do Lewis Carroll também, que é aquele universo de inventar palavras, do sonho, do nonsense, das irreverências, porque também uma menina daquela, e os personagens que ela encontra são para quebrar aquela lógica vitoriana, que é da época de Alice, né? Então tem essa relação, mas sobretudo pela linguagem, pelo fato do Humpty Dumpty ter uma linguagem que é a palavra valise, ou seja, você ter a liberdade de juntar duas palavras e fazer uma palavra só, dando para condensar e ampliar a possibilidade de sentidos, né? Então ele é muito importante, o Lewis Carroll, na relação com Joyce, né? Ele cita ele no Finnegan's Wake. O Tiago mandou aqui. Ontem falamos sobre a música e a musicalidade no conto Os Mortos. A Ione, com formação em música, também trouxe a musicalidade muito forte para as pílulas. Como vocês percebem essa sinestesia? Para você, Ione. É para mim? Acho que sim, né? É como você... Não, isso que eu digo, o que me aproximou do Joyce, o que me encantou, porque, por exemplo, acho diferente, Guimarães Rosa também inventa palavras e tudo, mas eu acho que Guimarães Rosa tem um suporte muito do personagem, da saga, né, do sertão, que é lindo, maravilhoso, ele dá uma dimensão para aqueles personagens maravilhosos. Mas o Joyce não precisa do pretexto da saga, o Joyce precisa, de fato, qualquer coisa serve para ele. E nesse qualquer coisa, o lado da música dele está muito presente, porque a música não precisa ter qualquer coisa.
A música são sons, esse caráter de abstração, você pode escrever uma música e não quer dizer nada. Né? A música não é descritiva. Tem gente que faz associação, música de vento, música de floresta, mas assim, na realidade, a música, a concepção da música é a maneira que você elabora um encadeamento de sons. E nisso eu acho que esse comportamento já tem muito a ver com Joyce. Como ele usa a palavra para ele tem um caráter de sonoridade que é muito importante para ele. E essa sinestesia como ele está dizendo, como é que se encontra, eu acho que, bom, primeiro que eu acho que literatura e música são muito próximos, né? São duas coisas que você precisa é um contato que é muito personificado. Você ouve a música, pode ter uma pessoa do seu lado, mas você ouviu. E a sua relação é muito abstrata, como que você ouve a música. E a literatura, você lê e você interpreta, né, com o seu ouvido. Tanto é que ontem a gente conversando sobre o filme, umas pessoas falaram, os personagens do conto são muito parecidos com aqueles que eu imaginava no filme. Outros falaram, não, eu imaginava diferente. Ou seja, a literatura tem esse caráter de abstração e você faz uma ressignificação, uma refiguração dela, né? Então é uma coisa muito... E tem muito a ver com essa coisa muito íntima, né? Não é uma coisa de fora, são coisas do interior. A audição e assim, o raciocínio de você ler uma escrita, o código da palavra, essa é uma coisa que é muito aberto a muita leitura, né? Então, tanto é que cada um lê um livro de uma maneira diferente. Tanto é que uns gostam muito, outros não gostam, porque, né? Tem um caráter da sua presença, né? Por exemplo, eu adoro Joyce, né? E tem gente que, quando eu soube que o Antônio Wise disse que ele era chato, eu falei, mas não é possível. Eu tinha uma pessoa da minha família que conheceu o Antônio Wise, disse que ele gostava muito de comer, que ele era assim um gourmet, mas que um dia ele falou que achava a Joyce meio chato. Eu falei, gente, eu quero encontrar com ele. Ele disse, não é possível você achar a Joyce, isso eu acho que é um sacrilégio falar ele. Ele pode ser difícil, mas ele é muito divertido. E você sabe que teve um Bloomsday, que teve um poeta que falou que foi falar mal de Joyce, e eu falei com ele que realmente se não podia falar pelo seguinte, porque você não pode espantar as pessoas de querer ler, enfrentar uma leitura difícil. As pessoas não podem fugir do difícil, eu acho, né? Você vê a própria arte contemporânea até, você precisa de elaborar, você não chega... Quando começou a arte abstrata aqui, nas artes plásticas, as pessoas não chegavam e falavam, estou adorando esses pingos. O Jacques Pollock, por exemplo. Estou achando maravilhoso? Não. Ninguém achou, o próprio Gertrude Stein não achou Picasso maravilhoso quando ele fez o cubismo. Quer dizer, você precisa mudar o seu olhar de observação e sintonizar com alguma coisa que você ainda não viu. Até fazer uma relação, aqueles filmes, quando apareceram os filmes da Nouvelle Vague, eu via muitos, né? Eu vi todos, porque eu sou dessa geração. E muitos eu não entendia. Godard eu não entendia. Buñuel eu também achava difícil, e também o Bergman eu achava difícil, pesado. E eu saía do cinema com as pessoas falavam, mas eu detestei. E elas me perguntavam, você gostou? Eu falei, gostei. Como que você gostou se você não entendeu? Eu falei, eu não entendi mesmo muito bem não, mas eu gostei. Porque alguma coisa ali que eu ainda não gostei, mas um dia eu vou gostar. E hoje eu adoro eles todos, né? Ou seja, quando você vai você vai conhecer uma coisa nova, você tem uma disponibilidade para não ter uma resposta imediata sua. É o caso da literatura de Joyce. Você não vai ler na primeira página e dizer assim, não é uma leitura gostosa, algumas coisas são engraçadíssimas, mas você precisa de ter uma calma. Eu acho que, assim, às vezes é um exagero dessa sacralização de que as pessoas, quando vão ler Joyce, pensam que entraram num terreno sagrado, tem um pouco de sagrado, mas assim, um terreno que a poucos teriam acesso. Isso eu não concordo. Mas que você precisa ter uma atenção especial para ler autores mais difíceis, ele e qualquer outro, né? Precisa, e esse esforço é a nossa contribuição para esses escritores terem uma pergunta, uma resposta, porque se ninguém... Eles são, vamos dizer, eles anunciam os novos tempos, o artista faz isso, né? Seja no cinema, seja nas artes plásticas, seja na literatura. Se você se recusa a isso, você sai do seu tempo, né? Você não tem que responder imediatamente, né? Eu sempre acho isso. Às vezes tem reações igual ao efeito de remédio, efeito retardatário. Espera um pouquinho que a coisa acontece.
Eu acho isso, mas se você não passar por essa experiência, você vai ficar no mesmo lugar, né? Isso é Então, maravilhoso, Iane. Aliás, não é? essas suas tiradas são maravilhosas, esses pensamentos seus. Olha, a gente está faltando aqui alguns minutos, está faltando 6 minutos, eu acho, para a gente terminar, só para a gente poder, só para você saber, a gente está sem mais nenhuma pergunta. A princípio, se alguém quiser mandar a última pergunta, ainda dá tempo, uma pergunta rápida. Mas a gente já pode ir se preparando. Não entrou nenhuma pergunta. Então, Ione, se você... Opa, peraí. Acho que... Deixa eu ver. Essa pergunta é maravilhosa, Ione. Veio aqui... É a Ana Márcia. Grande Ana Márcia. Lembro dela em Babadão. Sim. Ela está perguntando... Babadão. Ione, o que você queria ser quando era pequena? Nossa, que pergunta genial. O que a Ione queria ser quando era pequena? Eu quero contar uma coisa muito engraçada quando era pequena, porque na minha casa tinha uma mesa leve, assim, para criança eu achava pesada, mas eu virava a mesa de forma que ficava só o tampo e meu pai, que sempre foi um meu estimulador, ficava sentado. E eu fazia o fantoche, mas eu era todos os personagens, porque era só eu que queria fazer. Mas eu fico pensando, eu nunca tive muito público, né? Será que desde essa época, que o meu único público era o meu pai, era só ele que tinha paciência de ficar vendo, aí eu levantava, fazia o personagem, aí ele, quando eu parava, ele falava, fez muito bem, você fez todos os personagens. Eu tinha o quê? 5, 6 anos. Né? Eu era muito pequena, mas eu fazia o teatro para o meu pai era meu público, e ele me elogiava, falava, poxa, interessante, você para cada personagem fez uma voz de criança, uma voz de velho, uma voz de bicho, uma voz disso, foi muito bem, fez muito bem, e eu me lembro muito disso, porque eu vibrava com isso, e com outra coisa também, as duas coisas, com música, eu estudei música desde pequeno, eu não tinha tanta certeza de música como de literatura, porque eu sempre gostei de ler, eu me escondia da minha família para ler, que a minha mãe falava, vai arrumar isso, vai arrumar aquilo, vai arrumar. Então eu escondia, tinha um canto na minha casa, eu pegava aqueles livros pesados, não tinha livro ilustrado, e eu escondia com o livro e ficava lendo. E eu tinha um prazer muito grande com a leitura. Vamos dizer desses prazeres iniciais que eu continuo tendo, eu não, sabe, Ana Márcia, querida, um beijo para você. Eu não posso ter, a gente não tem muita certeza do que quer quando é criança, não, mas as pendências, as ações mostram. Você gostar de ler, você ter prazer de ler, você ter prazer de fazer teatro, por exemplo, costura. Eu ficava atrás da minha mãe para ela me ensinar a costurar, é uma coisa que eu amo. Tudo que eu faço hoje, e que vamos dizer, eu tive a epifania do gosto de conscientizar de que eu quero fazer isso, adulta. Mas sempre tive muita dúvida, né? Várias vezes eu tive muita dúvida em relação à arte por milhões de motivos. Mas assim, você não sabe muito bem o que você quer fazer quando você é criança, não. Tanto é que você vê muita criança que quer fazer o que o pai faz, o que a mãe faz. Dizem que você não deve muito perguntar à criança o que você vai ser quando crescer, porque ela é criança. Uhum. Quando ela crescer, são outras coisas. Agora, a pessoa mostra desde criança. Você pode ler quase todos os artistas em criança, o Joyce mesmo, quando ele era criança, ele era um excelente aluno. Ele levava livros, os amigos iam para os lugares, iam brincar, ele levava livros, ele tinha o quê? 8, 9 anos. Ele foi para o colégio dos jesuítas muito cedo e sempre foi brilhante como aluno. Então, assim, você não vai dizer eu quero ser isso quando você tem 5, 6 anos, mas você já é aquilo, eu acho, que o seu potencial já está ali. Verdade, Ione. Com o que você se identifica, já está ali. Seu pai, olha que lindo. Olha, está faltando 1 minuto e 10 segundos, 9, 8. Então, acho que a gente podia se despedir. Eu vou agradecer mais uma vez, Ione. Que lindo, que delícia. Que delícia. Acho o seu pensamento é uma coisa assim, impressionante. É maravilhoso. Eu sou, não é à toa que eu fiz filosofia porque gosto do pensamento, adoro, e eu sou admiradora do seu pensamento. Né? Muito obrigada. Se você quiser se despedir, mais 40 segundos. Estamos igual o telefone. Não, eu te agradeço mais uma vez e te agradeço muito, Thelma, que eu li tanta coisa que eu falei assim, meu Deus, será que eu vou falar tudo que eu tenho que falar? Não vai ficar faltando? Eu tenho um compromisso com a Thelma e com as pessoas que vão me ouvir. Eu fiquei até nervosa, Thelma. Eu falei, Jonathan, eu estou nervosa. Eu também mas assim, a oportunidade que você me deu,
a oportunidade que você me deu de ler tudo, assim, várias de coisas, inclusive livros, eu te agradeço, porque foram uns dias muito felizes. E Ai, nessa época, só vou dizer mais uma coisa, isso é uma coisa para a gente. Eu acho que a gente está vivendo uma época, eu não queria terminar falando isso, mas vou falar uma coisa positiva. Apesar da gente estar lidando uma época